Levítico, capítulo 6, verso 8 ao 13. Quem achou, diz assim o texto da palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Como eu estava comentando, queridos, nós vemos, nos enchemos da presença do Senhor, como agora, os louvores aqui, quantas pessoas estavam sendo cheias da presença do Senhor. Mas nós passamos por esfriamento espiritual, altos e baixos. São caminhadas de que um dia você está todo vapor, você está lendo a Bíblia, você está buscando, você está orando, tem culto, você está aqui, tem consagração, você está aqui, tem vigília, você está aqui, tem louvorzão, você está aqui. Mas tem dias que parece que você não quer nem saber. Não ora, não lê a Bíblia. Sabe aquela chama que é acendida de você, o fogo do Espírito vem sobre a tua vida, te incendeia, você fica cheio de Deus, cheio da presença, mas parece que com o passar dos dias isso vai se apagando, não há uma continuidade disso. Nós não conseguimos manter isso aceso. Aquela chama que inunda o nosso coração, sabe aquele primeiro amor, de quando você se converte e você quer fazer tudo para Jesus. Se deixar, você larga tudo, você quer virar missionário, você quer fazer tudo. Mas no decorrer da caminhada, esse primeiro amor vai se esfriando. Você já não vai sentindo mais aquela paixão, aquele fervor. E você vai se esfriando. Quando a gente olha para esse texto, queridos, há algumas lições preciosas aqui para nós, aprendermos a manter acesa essa chama do Espírito em nós. A nós mantermos uma espiritualidade saudável, sem essas de baixos e altos, mas de contínuo, de algo de que você é incendiado e permanece. Queridos, se não for assim, não há avivamento. Não tem como o Senhor derramar um avivamento se nós vivermos nessa vida de altos e baixos. Nós precisamos manter uma vida contínua de adoração e de presença do Senhor. O contexto desse livro, queridos, de forma bem resumida, é para ensinar o povo de Deus como ele deveria ser adorado através das ofertas, através dos sacrifícios, a fim de que pudesse ser protegida essa forma de culto. Deus não queria que eles misturassem o culto com coisas pagãs. Por isso Deus começa a descrever para eles detalhes de como eles deveriam adorá-lo, de como eles deveriam oferecer sacrifícios. Se vocês forem ver, nos 8 primeiros capítulos desse livro, Deus vem descrevendo como Ele quer ser buscado. Que tipos de sacrifícios, de perdão, de adoração, de sacrifícios de perdão que você fez sem imaginar, de sacrifícios de perdão que você fez premeditadamente. Vários tipos de sacrifício Ele vem descrevendo. E aqui no capítulo 6, ele começa então falando de como deveriam ser oferecidos esses sacrifícios que são feitos de forma consciente. E a partir do verso 8, que foi o texto que nós lemos, então Deus agora começa a dar instruções de como o sacerdote deveria administrar o holocausto. O holocausto, queridos, era a oferta queimada. Eles pegavam o sacrifício, colocavam sobre o altar e ele era queimado totalmente, até virar cinzas. Tá? Para quem não sabe, isso é o holocausto.
E a palavra fogo aqui, se vocês forem observadores, vocês vão ver que ela aparece 3 vezes. A primeira é no final do verso 9, onde diz: e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. No início do versículo 12, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. E no versículo 13, o fogo queimará continuamente. Perceba que há uma ordem clara de que o fogo não poderia ser apagado. Era algo que deveria ser mantido sempre aceso. Pois era, queridos, um lembrete da presença permanente de Deus no meio do povo. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus, nós vemos que o fogo ele tem vários símbolos de purificação, de santidade, de juízo de Deus. Mas quando nós vemos também, há claras evidências de que o fogo ele é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo que se manifestou através do fogo na sarça, que ardia, mas não se consumia. O Espírito Santo que consagrou o templo, mandando fogo do céu, quando Salomão faz aquela oração poderosa. Deus, ele é fogo. Quando a gente vê lá em Hebreus capítulo 12, no verso 29, diz que Deus é fogo consumidor. E a sua palavra também é fogo, se você olhar lá em Jeremias 23, 29. Há tantos outros exemplos, queridos, de que nós podemos ver claramente que o Espírito Santo, ele representa o fogo do Senhor. Quando, por exemplo, João Batista, ele se refere a Jesus, ele diz: olha, eu estou aqui batizando com água para arrependimento, mas vai vir aquele que é maior do que eu, que é superior, eu não posso nem tirar as sandálias do pé dele, esse ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo, que este fogo, somente o Senhor pode mandar em nós. Somente o Senhor pode batizar com fogo e com o seu Espírito. Quando nós olhamos aqui para Levíticos mesmo, lá no capítulo 9, você vai ver que a iniciativa de mandar o fogo sempre vai ser de Deus. É por isso que, inclusive, queridos, nós não podemos produzir nada por nossas mãos. Eu comentei aqui no louvorzão, quando eu fui fazer a oração para encerrar, de que um avivamento não pode ser produzido por mãos humanas. Nós não podemos marcar um culto, semana que vem é culto de avivamento. Não, queridos. O que a gente pode fazer é se reunir, é buscar, mas a gente não pode produzir nada por mãos humanas. A ação de derramar o teu fogo, de incendiar corações, de avivar, sempre vai ser do Senhor. Tanto no tabernáculo como no templo, o fogo sempre veio do céu. Significa que é Deus acendendo a prática no meio do seu povo, se manifestando a sua presença no meio do seu povo. E Jesus, queridos, como sacrifício perfeito, como holocausto perfeito, Ele quer incendiar o teu coração nessa noite. E se você já está com o coração ardendo, Ele quer te ajudar a permanecer aceso. Por isso, queridos, apesar de nós não termos como produzir isso, nós temos e devemos permanecer firmes para que o Espírito não seja apagado de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, queridos, cheio do Espírito Santo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, ele diz: não apaguem o Espírito Santo de vocês. É uma ordem clara do Senhor dizendo: ei, eu vou batizar vocês com fogo, mas vocês precisam manter a chama acesa. E a primeira coisa, queridos, que eu vejo quando eu olho para esse texto, para que nós podamos aprender a manter, a receber essa ordem do Senhor, mantenha o fogo aceso, é que nós precisamos ser direcionados pela palavra de Deus. Se você observar aí no verso 8 e no verso 9, é Deus que ordena como tem que ser feito. É Deus que determina como Ele tem que ser adorado. Como já vimos, o assunto principal de Deus é proteger a forma do culto. Você não pode prestar um culto de qualquer jeito, queridos. Você não pode se achegar na presença de Deus de qualquer jeito. Quando a gente olha para esse capítulo, nós vemos Deus detalhando, então, como que é que tinha que ser feito. O sacerdote, ele tinha que olhar para essa descrição, e olhar e ver, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não posso fazer de qualquer jeito. Há um perigo, queridos, quando nós tentamos fazer do nosso jeito. Nunca vai dar certo.
Começou lá em Caim. Quando ele decidiu oferecer uma oferta de qualquer jeito ao Senhor, ele foi rejeitado, a Bíblia diz. Não tem como você querer fazer de qualquer jeito. É um perigo muito grande, queridos, quando nós não nos atentamos, não somos direcionados pela palavra do Senhor. Há um perigo muito grande de nós morrermos, inclusive espiritualmente. Porque você não tem a direção de Deus para a sua vida. Você não sabe o que a palavra de Deus diz para você fazer, porque você não lê. E isso é muito perigoso. Inclusive, se vocês continuarem lendo os capítulos de Levítico, você vai ver que lá no verso 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram porque fizeram aquilo que o Senhor não mandou. É muito claro o texto. Ele diz que eles vieram diante da presença do Senhor com fogo estranho. Lembra, fogo só pode ser produzido por Deus. E eles tentaram produzir isso por mãos humanas, e a Bíblia diz que isso foi algo que eles não haviam sido ordenados, e por causa disso eles morreram. Sabe o que acontece, queridos? O grande problema é que eu e você muitas vezes nos esfriamos espiritualmente, porque nós fazemos aquilo que o Senhor não mandou a gente fazer. Nós começamos a viver a nossa vida de qualquer jeito. Não temos prazer na palavra do Senhor, não temos prazer em ler, em meditar nela, e por conta disso nós vivemos o nosso cristianismo de qualquer jeito, como diz Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Mas não é assim, queridos, não dá para viver um cristianismo de qualquer jeito. Você vai levando a sua vida do seu jeito, e quando você perceber, você já morreu espiritualmente, você já está fora. Aquela chama que um dia ardeu em você já se apagou faz tempo. Se você deseja de fato novamente ser avivado ou manter essa chama acesa em você, você precisa ser direcionado pela palavra de Deus. Não tem outra ferramenta, meus irmãos. Não tem coach, não tem pragmatismo, não tem livro de autoajuda que possa te ajudar a manter essa chama acesa se não for a palavra de Deus. Não adianta, queridos. Seu coração precisa ser alimentado da palavra de Deus. Lá em Jeremias 23, no verso 19, diz que a palavra do Senhor, ela é como um fogo. É ela que incendeia os nossos corações, querido. É ela que nos aquece, é ela que nos traz do montúrio, nos faz assentar com príncipes. É através dela que o Senhor nos chama. É através da pregação, queridos, que vidas são libertas. Não adianta você querer manter a chama acesa dentro de você, se você não se alimenta da palavra de Deus. Quando os discípulos, queridos, estavam perdidos, a palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 24, que 2 discípulos, no caminho de Emaús, eles estavam lá, sem esperança, não sabiam o que fazer, eles não tinham se lembrado que Jesus tinha dito para eles, mas a Bíblia diz que Jesus se apresenta, e Jesus começa a fazer o quê? Cantar louvores, irmãos, é bom, é gostoso. Não, a Bíblia diz que Jesus começou a expor as Escrituras para eles, e por causa disso ele diz, meu Deus, o nosso coração ardia. É a palavra de Deus que vai manter a chama dentro de você acesa, queridos. É se lembrar das promessas do Senhor. Eu sigo uma mulher, queridos, chamada Carol Bazo. Eu não sei se todos conhecem. Quem segue ela vai saber o que eu estou falando. Ela postou recentemente que ela tem decorado a palavra do Senhor. Um testemunho que eu achei incrível, porque ela diz que ela passou por um momento terrível da vida dela. Ela estava sofrendo muito, com grandes questões emocionais, um vale de crise profunda. Ela não conseguia nem orar, ela diz, irmãos. E eu não sei se isso já aconteceu com você, eu já fiz orações que parece que a oração não passava do teto, você não consegue abrir a boca, você está frio, você está passando por um momento terrível. Mas ela conta que, mesmo não conseguindo achar as palavras para orar, na hora ela se sentia que precisava ser ministrada. Ela conta que ela precisava se ministrar, e o que ela fez? Ela começou por um salmo bem conhecido, Salmo 23, e ela começou a recitar aquilo e a decorar. Irmãos, ela conta que a partir daquele momento, todas as vezes que ela ia passar por momentos de crise, ela começava a lembrar disso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em pastos tranquilos, em águas tranquilas, guia-me mansamente. E ela ia recitando, e isso foi trazendo um refrigério para a vida dela. É a palavra de Deus que vai fazer seu coração aquecer, queridos. É a palavra de Deus. Naqueles dias, queridos, que você estiver se esfriando, lembre-se, leia as Escrituras, porque é ela que vai aquecer o seu coração novamente. Recitar as Escrituras, querido, vai ser um refrigério para a sua alma. Se lembrar das promessas de Deus em sua vida, te faz manter a chama viva, mesmo em meio às crises. Foi assim com Jeremias, queridos. Se você for ler lá, livro de Lamentações, você vai ver no capítulo 3, Jeremias dando aquele lamento dele, de desespero, porque Judá foi invadido, Babilônia veio e saqueou tudo, matou as crianças, os adultos, enfim, levou pessoas cativas. Mas em meio ali à crise, em meio à frustração, ao desespero, ele falou: eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. E ele sabia, porque havia promessas registradas de que o Senhor restauraria o teu povo. Lembre-se das promessas do Senhor e a sua chama vai se manter acesa, querido. Em segundo lugar, busque andar em santidade. Ah, meus irmãos, que assunto difícil, santidade. Se você olhar no verso 10, você vai ver que Deus dá uma ordem clara de que eles deveriam vestir uma roupa específica para oferecer esse sacrifício. Não era de qualquer jeito. Essa roupa de linho que o sacerdote deveria vestir, queridos, era uma roupa branca. Ela trazia a ideia de uma pureza. Tanto é que ele tinha que esconder mesmo. Não podia aparecer não podia aparecer coxa, por exemplo. Você não podia lá oferecer o sacrifício de bermuda. Não podia. Não estou dizendo que bermuda é pecado, mas naquele contexto não podia. Era uma roupa específica que cobria de fato. Porque é um Deus santo, querido. E para se apresentar diante dele havia um momento de purificação, todo um ritual, e você tinha que se apresentar de forma santa diante de Deus. A roupa era também o que diferenciava o sacerdote, queridos. Quando as pessoas olhavam a roupa dele, sabia, ali está um sacerdote, ali está um homem de Deus, uma pessoa que ministra no altar, que anda ali de forma reta. Por isso, ao ser separado para servir no tabernáculo, o sacerdote e os levitas, eles deveriam se santificar. Ele não podia usar qualquer tipo de roupa, ele não podia comer qualquer tipo de coisa. A santidade ao Senhor, queridos, ela obviamente não era para que eles entendessem que era algo plenamente externo. Ainda que sim, uma forma de que quando você recebe o Espírito, isso acaba trazendo coisas externas. É fato. Mas eles tinham que ter a consciência de que era além do ritual. Eles estavam adorando o Deus Santo. O Senhor, queridos, Ele nos chamou, Ele nos santificou, Ele nos justificou, e agora a gente está nesse processo de santificação. Quando nós amamos ao Senhor e desejamos manter essa chama acesa, não tem como nós realizarmos isso se não for através de uma vida de santidade. A minha esposa conta, queridos, que ela gostava bastante de usar roupas decotadas. Mas quando ela conheceu o Senhor, a primeira coisa que ela fez foi jogar as roupas dela fora. Ela conta que a pessoa que discipulava na época ainda falou para ela assim: olha, se não serve para você, não serve para ninguém. Então joga fora. Não adianta você pegar essas roupas e dar para outra pessoa. E foi exatamente o que ela fez. Ela jogou tudo fora. Porque algo havia mudado dentro dela. Vocês estão entendendo? Se algo mudou dentro de você, se Deus te chamou, pôs o Espírito dentro de você, você precisa andar em santidade. Se você não andar em santidade, queridos, a chama do Espírito vai se apagar dentro de você. Obviamente, quando nós falamos em santidades, eu não quero me restringir apenas à roupa, não é isso. Mas eu quero também lembrar você daquele seu grupo de WhatsApp que você tem. Só falam besteira. Homens, aqueles grupos que mandam à torta e à direita pornografia e você ainda continua lá. Mas eu não estou vendo, eu não estou abrindo os vídeos, eu não estou compartilhando. Queridos, aí não é lugar para você. Se afaste disso. Você, jovem, adolescente, na escola, na faculdade, sabe aquela rodinha de escarnecedores que a Bíblia diz que você deve se afastar. Você está ali fazendo piadinha.
Muitas vezes eu já fui assim, você tem até vergonha de dizer que você é cristão. Sabe por quê? Porque você não é diferente. As pessoas não vão olhar para você como elas olhavam naquela época para o sacerdote, olhavam, ali é um homem de Deus. Não, você é igual a todo mundo. Você fala do jeitinho deles, você conta as mesmas piadas, você tira sarro, e por isso você tem até vergonha de dizer que você é cristão. Porque se você dizer que você é cristão, as pessoas vão olhar, mas nossa, eu nem imaginava que você era crente. Toma cuidado, queridos. Se você deseja manter essa chama viva, você precisa andar em santidade. Se nós não nos afastarmos das coisas que nos afastam de Deus, dificilmente conseguiremos manter o fogo aceso. Dificilmente, querido. Será questão de tempo até que o fogo se apague totalmente de você. E aí, meus irmãos, vai ser tarde demais. Porque você já não vai sentir o Espírito falando com você, te orientando, te corrigindo. A infidelidade espiritual, querido, ela nos faz inimigos de Deus. E é por isso que Tiago ele vai dizer que se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Não tem como você querer manter a chama acesa, arder na presença do Senhor, se você não tem uma vida de santidade. Não tem como. Santidade é algo radical, queridos. É algo do qual você deve, de fato, cortar pela raiz. Nós não podemos brincar. Não dá para flertar com o pecado. Ou você é ou você não é. Ou você anda com Jesus ou você não é de Jesus. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu falo, filho, você ama Jesus? Amo, papai. Se você ama Jesus, ele diz que aquele que o ama, lhe obedece, cumpre seus mandamentos. E o que você está fazendo não demonstra amor ao Senhor. Então, queridos, é hora de nós acordarmos. Ou nós andamos em uma vida de santidade, ou o Espírito Santo jamais vai derramar um avivamento sobre nós. Não tem como, não dá. A última coisa que eu aprendo, para a gente finalizar, é que para a gente manter a chama acesa dentro de nós, nós precisamos ter uma vida de oração e de arrependimento. Se você olhar aí, você vai ver que nos versos 12 e 13, o sacerdote ele precisava sempre ir de manhãzinha, tirar aquela cinza, colocar a lenha de novo, colocava o holocausto, começava já amanhã assim, e o dia inteiro aquele holocausto ia queimando. À noite, colocava o holocausto, para que a noite inteira também ele ficasse queimando. Era algo contínuo, queridos. O holocausto era o primeiro e o último sacrifício a ser oferecido no dia. As regulamentações aqui especificam que a oferta deveria permanecer queimando a noite inteira. Dessa forma, as orações em favor de Israel, que eles faziam, e o perdão para o povo, e a santificação não seriam somente durante o dia, mas seria algo continuamente. Olha que interessante. Era algo que deveria ser feito constantemente, não poderia acabar. Os sacerdotes deveriam tomar todos os cuidados necessários para que as cinzas não tomassem conta do fogo e assim o apagasse. Com isso eu aprendo que para a gente manter esse fogo aceso, queridos, nós precisamos continuamente ter uma vida de oração e de arrependimento diante do Senhor. É se apresentar diante do Senhor em oração. A oração e o arrependimento, queridos, precisa fazer parte da minha e da sua vida. Ela é a manutenção da presença do Espírito na vida de todo cristão. Nós somos o templo do Senhor. O Senhor nos encheu com o teu fogo. Se você olhar lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele habita todo cristão. Não existe nenhum cristão sem o Espírito Santo. Se você não tem, você não é do Senhor. Romanos vai deixar isso muito claro lá no capítulo 8. Então, todo cristão ele é habitado. Mas para que você possa continuar sendo essa habitação do Espírito, você precisa tomar cuidado com as cinzas que têm apagado o fogo no seu altar. Do mesmo jeito que o sacerdote precisava manter aquilo continuamente, o processo de sacrifício, de limpeza, de manter o fogo aceso, nós precisamos manter uma vida de oração e arrependimento. No sábado nós falamos muito sobre isso aqui, sobre ter uma vida de oração.
Se você observar todos os avivamentos, querido, todos eles, sem exceções, começaram porque eles tiveram uma vida de continuidade em oração e arrependimento, clamando ao Senhor. Não tem como sermos direcionados por Deus, não tem como nós sermos guiados pelo Espírito Santo, não tem como nós termos uma vida em santidade se nós não temos intimidade em oração com o Senhor. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Será que você é como eu, que muitas vezes corre para o celular para ver se tem mensagem? Qual é a primeira coisa, queridos, que você faz quando você vai, antes de você ir dormir? Será que vai mexer no celular mais um pouquinho para ver o que está acontecendo? Será que nós temos se apresentado de fato diante do Senhor em oração, orando pela nossa família, pelos nossos filhos, se colocando diante do Senhor, se arrependendo dos nossos pecados, buscando a presença do Senhor? Quando foi a última vez que você se prostrou em oração e pediu perdão do Senhor, clamou pelo perdão dele? Porque você está frio, porque você está distante. Quando foi que você fez isso? Pecados estes que impedem o Senhor de agir na sua vida, porque você apagou o Espírito, você apagou a chama. Lembra, não pode, é algo contínuo. A presença do Senhor tem que ser algo contínuo. Como o pastor Claudio Honor aqui sempre comenta, tem pessoas que falam assim, ele vai saber disso que eu estou falando, que precisa ficar orando não, o Senhor já pagou o preço. Não é assim, pastor, que eles falam? Tem pessoas que não oram, queridos, que não se colocam diante do Senhor em oração, em arrependimento. Como é que você quer manter a presença do Senhor em você, ativa, aquela chama ardente, se você não passa tempo orando e se colocando na presença do Senhor? Não tem como. Para apagar o fogo do Espírito Santo, basta nós não fizermos nada. Não precisa de ajuda, é só ficar de braços cruzados. Por isso é importante nós gastarmos tempo em oração. Se nós não nos prostrarmos diante do Senhor, de um Deus que é santo, e mantermos uma vida constante de oração e arrependimento, nós nunca sairemos da frieza espiritual. Permaneceremos do mesmo jeito. O pecado já não te afeta mais. Para você tudo é normal, não tem problema não. Sabe, os irmãos da hipergraça, que você pode vir do jeito que você está, permanecer do jeito que você está e está tudo certo. Não, queridos, vida de oração e arrependimento diante do Senhor. Se você quer de fato mudar essa frieza, se essa palavra falou com você nessa noite, eu quero te convidar a orar comigo.